Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Adilson Júnior e hoje a gente vai estar gravando a primeira videoaula do canal. Isso mesmo, a gente vai estar gravando uma aula sobre paralelismo. Peguem seus cadernos, peguem as canetas e os lápis, se preparem para muitas anotações. Preparados? Então vamos juntos! Fala galera, estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá certo? Antes de começar a aula, eu queria dizer para vocês que vocês estejam do lado. Errou! Com um caderno ao lado, tá certo? Com caneta, com lápis, porque não se assiste nenhuma videoaula sem fazer anotações, tudo bem? Então, se prepare para fazer bastante anotação, tá? O seu caderno é muito íntimo, tá certo? Então é interessante que, às vezes, você não vai entender na videoaula, mas o que você vê no seu caderno, você pode entender até muito mais do que na videoaula, tá bom? Então, a proposta da gente é começar com o assunto básico da geometria, que é a parte de paralelismo, tá bom? A parte de paralelismo ela é extremamente importante para você conseguir entender os demais assuntos que vêm, tá certo? Principalmente a parte de triângulos, que vai ser o nosso próximo tema, tá bom? Então a gente já vai começar da seguinte maneira, ó. A gente vai tentar entender a parte do paralelismo. O paralelismo nada mais é, na verdade, duas retas elas são ditas paralelas quando elas nunca se encontram, tá? E aí, existe um axioma, tá certo? E o que é um axioma? Um axioma é uma verdade incontestável, tá? Então, um dos axiomas propostos por Euclides, tá? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que quando você tiver duas retas aqui, ó, que no caso seria essa R e essa S, tá bom? E quando você tiver essa transversal aqui, ó, então a gente chama esse assunto assim, ó, duas retas paralelas, que são a R e a S, cortadas por uma transversal, tá bom? Então, quando você tiver uma condição como essa, você vai ter a formação de várias aberturas aqui, ó. Essas aberturas a gente chama elas de ângulos, tá bom? Então, cada ângulo ele é indicado aqui com a letrinha, ó, com um circunflexo em cima, tá bom? Então, ó, cada abertura é um ângulo. E quando você tem duas retas paralelas cortadas por uma que a gente vai chamar de transversal, a gente vai ter a formação de diversos ângulos, tá? Então entenda o seguinte, ó, o paralelismo é essa condição em que duas retas se encontram, onde elas não vão se intersectar, ou seja, elas nunca vão se cortar. E vai ser indicada por esse símbolo aqui, ó. No caso, as retas que são paralelas aí no vídeo de vocês é a R e a S. Dessa maneira, a gente diz o seguinte, ó, que R está paralela à reta S, tá bom? Então funciona exatamente dessa maneira. Quando duas retas nunca se encontram, a distância entre elas é sempre a mesma, a gente diz que elas são paralelas, ou seja, R aí é paralela a S, tá bom? Quando você tem essas paralelas cortadas por uma transversal, você divide essa figura aqui em diversas regiões, tá? E quero dizer para vocês que essas regiões elas são divididas assim, ó. Essa parte aqui, ó, que está em cima, ela vai ser uma parte externa, tá? Essa parte que está no meio aqui, ela vai ser uma parte interna, tá bom? E essa parte aqui de baixo, ela vai ser a parte que a gente chama de externa. Então, você tem duas paralelas, uma transversal, no meio você tem uma parte interna e nas duas pontas você tem uma parte externa, beleza? Então, a gente lê essa coisinha aqui, não é? Como eu já tinha dito para vocês, que a reta R é paralela à reta S, tá certo? Agora, é claro que a gente não pode ficar só na teoria, né? Tem que ter algum cálculo envolvido, tá certo? Então, para você fazer os cálculos dos ângulos aí, vai ter muito a ver onde esses ângulos estão se encontrando, tá? Então, grava aí para mim, por favor. Bota aí no seu caderno, ó, região externa é a parte de cima e a parte de baixo. E a região interna é a que está compreendida entre duas partes externas, tá certo? Vamos lá? Continuando aqui, tá? Nessa parte dos paralelismos, né, a gente observa que existem ângulos que são chamados de opostos pelo vértice. Mas o que são ângulos opostos pelo vértice, né? Vamos prestar atenção aqui na figura, ó. Na figura vocês vão perceber o seguinte, vocês vão perceber que onde eu estou apontando aqui, ó, ele seria o ponto de interseção, ou seja, exatamente onde as retas se cruzam, tá bom? E que
essa abertura que está aqui, ó, e essa, elas são opostas, tá certo? E isso daqui, que é esse ponto, a gente chama de vértice, tá? Então, elas são o quê? Elas são opostas pelo mesmo vértice. Não entendeu? Eu vou ver se eu boto uma figura aqui, ó, para vocês, ó. Então, aqui a gente tem essa reta aqui, ó, que seria a reta que começa em D e termina em B. E a gente tem a reta que passa por C e por A, tá bom? Então, a gente tem esses dois ângulos que estão destacados em vermelho. E esses dois ângulos que estão destacados em vermelho, eles são opostos pelo vértice. E aí, quando dois ângulos eles são opostos pelo vértice, eles são iguais, tá? Grava isso daí, escreve isso daí, ó. Os ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. No caso aqui, olha, os ângulos B e D, tá certo? Eles são opostos pelo vértice, ó. Eles são iguais, tá? E aí eu desafio a você, encontre todos os outros ângulos que são opostos pelo vértice, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês e já já a gente voltar. Fui! Voltando, galera. Queria dizer para vocês, ó, que é bem facinho. Eu disse para vocês que os ângulos opostos pelo vértice, tá? No caso aqui, eles estão marcados de vermelho, tá certo? Então, os outros ângulos que eles são opostos pelo vértice aqui, ó, vamos ver aqui pela resposta, ó, o F e o H, tá bom? Eles são opostos pelo mesmo vértice. Você pode ver que eles estão aqui, ó, bem parecidos com esse B e com esse D, tá? Já posso adiantar que é a mesma coisa. A gente tem o A e o C, ó, eles estão na mesma posição, tá certo? E a gente tem também o E e o F, tá certo? O E e o G, me perdoem, tá? O E e o G. Então, como a gente tem aqui o E e o G, o F e o H, o A e o C, o B e o D, todos eles iguais entre si, a gente já consegue montar conta, tá? Com ângulos opostos pelo vértice, tá certo? Vamos dar continuidade aqui à parte de paralelismo e eu vou marcar para vocês aqui dois ângulos, tá? Eu vou marcar aqui para vocês dois ângulos que são esse ângulo C, tá certo? E esse ângulo E. Eu quero que vocês enxerguem que eles estão em dois lados que são diferentes. O C está de um lado, perdão, o C está desse lado e o E está desse lado, tá? Então, como o C está desse lado e o E está desse lado, o que é que a gente pode falar, né? Que eles estão em lados diferentes, eles estão em lados alternados, tá? Então, eles são chamados de alternos. Por que alternos? Porque estão em lados alternados. E perceba que eles estão na parte de dentro. Então, por eles estarem na parte de dentro, eles vão ser chamados de alternos internos, tá? Alternos porque estão em lados diferentes, internos porque estão na parte de dentro, tá bom? Então, aqui a gente diz o seguinte, os ângulos que são alternos e internos, eles são congruentes, tá? Então, vamos repetir aqui, ó. Tá na parte de dentro, são internos. A palavra alterno significa o quê? Lados diferentes da transversal. A transversal é aquela que está cortando aqui, ó, tá bom? Bem, o que são ângulos congruentes? São ângulos iguais, tá? Então a gente pode dizer aqui, ó, que o C é igual ao E. Vou dar um tempinho aí para que vocês encontrem os outros pares de ângulos. Na verdade, o outro par de ângulo, que é alterno interno, tá bom? E que eles são iguais. 1.000.000.000 de anos depois. Voltando, eu espero que você tenha acertado aí, tá? Vamos lá? Vou dar a resposta aqui para vocês, ó. São os ângulos, tá? Os ângulos F e D, tá certo? Os ângulos F e D, eles são iguais, tá bom? Vamos lá repetindo, ó. O C e o E, eles são iguais. O D e o F, eles são iguais também. Eles são alternos internos, tá? Então, vamos repetir aqui, ó. O C e o E, eles são alternos internos, tá bom? O D e o F, eles também são alternos internos, tá certo? Vamos continuar aqui, tá certo? Então, aqui a gente vai marcar outros dois ângulos, ó, A e G. E aí você percebe que se eu for ter como referência a nossa transversal, vocês vão perceber que o A e o G estão em lados alternados, então eles são também alternos. Acontece que eles estão na parte externa, então eles são chamados de ângulos alternos externos, tá bom? Os ângulos alternos externos, eles são congruentes, tá bom? Os ângulos alternos externos, eles são congruentes. Alternos, lados diferentes da transversal. Externos, porque eles estão na região externa, tá? E são congruentes, significa que eles são iguais.
Então, preste atenção aqui que os ângulos A e o ângulo G, eles são iguais, tá bom? E aí eu desafio você mais uma vez a encontrar o outro par de ângulo, que é alterno externo. Voltando aqui para vocês, pessoal, o outro ângulo que é alterno externo, os outros ângulos, né, o outro par de ângulo que é alterno externo é o B e o H. Portanto, o H é igual ao B, tá bom? Não esqueça, os ângulos que eles são alternos, sejam eles internos ou externos, eles são sempre iguais, tá certo? Então, vamos para os próximos tipos de ângulos, tá? Eu vou marcar aqui o ângulo C e o ângulo F. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. O ângulo C e o ângulo F, eles estão do mesmo lado da transversal. Então, eles são chamados de ângulos colaterais. Isso mesmo. Estão no mesmo, láteros quer dizer no mesmo lado. Então, colateral está do mesmo lado. Então, eles são colaterais o quê? Buf! Não entendi foi nada. Isso mesmo, como eles estão na parte interna, eles são chamados de colaterais internos, tá bom? Eu espero que esteja clareando aí na mente de vocês, porque é muito fácil você distinguir, tá? Alterno, lados alternados, colaterais, mesmo lado, interno e externo, você volta lá no início do vídeo e você vai entender o porquê interno ou o porquê externo. Ah, deixa eu avisar o seguinte, se você tá com dúvida, já vai lá correndo no meu Instagram, @dilsonjunior.prof, tá? E pode tirar qualquer dúvida, tá certo? Vamos continuar aí no vídeo. Então, ó, eles são colaterais porque estão do mesmo lado, internos porque eles estão na parte interna, estão na parte de dentro, tá? Os ângulos, quando eles são colaterais, eles são suplementares, tá bom? Então, ó, colateral estão do mesmo lado da transversal, interno porque estão na região interna, perdão, tá? Errou! E suplementares, a soma é igual a 180. Então, a gente pode dizer que quando eu somar o ângulo C mais o ângulo F, eles vão ser iguais a 180. Desafio você, mais uma vez, a encontrar o outro par de ângulo, que é colateral interno. 1.000.000.000 de anos depois. Voltando aqui, pessoal, os ângulos que são colaterais internos aí, vamos com a resposta, são eles o D e o E. Tá bom? Então, quando eu somar o D mais o E, vai ser igual a 180. Ei, não tem tanta dificuldade, tá? Os ângulos que eles são alternos são congruentes e os ângulos colaterais, eles somam 180. Ah, já vou pedindo a vocês, se inscreve, deixa seu like, que ele vai ser muito importante para que eu possa crescer no YouTube, tá certo? Para que a gente, na verdade, possa crescer, tá bom? Vamos lá. Então, continuando aí, tá certo? A gente vai ter os ângulos B e o G, não é? Que eles estão do mesmo lado, então você já sabe que eles são colaterais, tá? O fato deles serem colaterais e estarem na parte de fora, eles são colaterais externos, tá bom? Então, os ângulos colaterais, porque estão do mesmo lado da transversal, e eles são suplementares, porque a soma é igual a 180, tá bom? Então, no caso, o ângulo B mais o ângulo G, ele vai somar 180, tá? Vou desafiar você, mais uma vez, a você tentar encontrar quais são o outro par, né, de ângulos que são colaterais externos, tá certo? Voltando aqui, pessoal, olha, os outros ângulos que são colaterais externos, né, o outro par é o A e o H, tá? Então, A é igual a H, na verdade, perdão, A mais H é igual a 180, tá? Ok, agora eu quero que você copie essa figura, tá? E você vai perceber alguns exemplos. Vamos começar lá da primeira parte do vídeo falando de ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Então, ó, quando dois ângulos opostos são opostos pelo vértice, eles são iguais, eles são congruentes. Então, a gente vai começar dizendo que essa parte daqui, ó, é exatamente igual a essa, tá? Então, ó, tá aqui, ó, o 10x menos 40, que é essa primeira parte, é igual a 4x mais 20, que é a segunda parte, tá bom?
Então, olha, para começar a resolver essa equaçãozinha, né? Eu vou passar o 40, o menos 40 que está desse lado, eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar mais 40, ó. E o 4x que está positivo, eu vou passar para esse outro lado, ele vai ficar negativo. Então, aqui, ó, a gente vai ter que o 10x menos 4x, 6x. 40 mais 20 vai ser igual a 60. Esse 6, ele está multiplicando x, então ele passa para o outro lado, dividindo. Quando eu dividir 60 por 6, a resposta vai dar 10. Então, a medida do x aí, ele vai ser igual a 10, tá bom? Detalhezinho, que se você quiser saber a medida do ângulo, tá? É só você pegar esse valor e substituir em qualquer um dos lados, afinal eles são iguais, certo? Vamos para o próximo exemplo. Agora, nesse exemplo, vou dar um tempinho aí para vocês tentarem fazer sozinhos, tá bom? Bem, lembre que os ângulos que eles são opostos pelo vértice, eles são iguais, tá certo? Vou dar um tempinho, a gente volta já. A few moments later. Voltando, pessoal, olha só. Vamos dar a resposta aí, ó. Como eles são iguais, 6x mais 5 é igual a 8x menos 10, tá? Então, passando o 8 para esse lado e o 5 para o outro lado, a gente vai ter aqui, ó, menos 8 e o 5 que está positivo passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar 6x menos 8x, tá? É igual a menos 10 menos 5. Quando você fizer a subtração 6x menos 8x, 6 menos 8 dá menos 2. Repete o x, menos 10 menos 5 vai ser igual a menos 15, tá bom? Você vai passar o menos 2 para o outro lado dividindo, tá? Lembre-se que quando você vai passar a divisão, ele carrega o sinal junto e não troca o sinal, tá? Bem, fazendo menos 15 sobre menos 2, você pode deixar isso na forma de fração, não há problema algum, tá certo? Sendo que aqui eu preferi dividir. 15 dividido por 2 dá 7,5 e menos com menos o resultado fica mais, tá certo? Ok, agora que você aprendeu que são ângulos opostos pelo vértice, vamos tentar fazer aqui uma de paralelismo, tá bom? Olha só, nessa parte de paralelismo a gente vai prestar atenção num detalhe muito importante, tá? É o seguinte, aqui nessa figura você vai perceber que um está do lado de fora e o outro está do lado de dentro, ou seja, eles não têm nenhuma relação, ou seja, eles não são nem interno e nem externo, um é externo e o outro é interno. O que é que a gente faz? A gente percebe então que esse ângulo aqui, ó, que é o x menos 30, tá certo? Ele é exatamente igual a esse daqui, olha. Prestou atenção? Então, o que é que vai acontecer, né? Como esse ângulo daqui, olha, ele é exatamente igual a esse pedacinho daqui, ó, você vai perceber que aí eles são iguais, lembrando, porque eles são opostos pelo vértice, né? Então, como esse ângulo é igual a esse, então a gente faz o seguinte, olha só, preste atenção. Esse ângulo daqui e esse, agora a gente já sabe, eles são colaterais, porque estão do mesmo lado, e internos, porque estão na parte de dentro, tá? Lembre, pegue esse ângulo daqui e traga ele para cá, ó, vai ficar x menos 30 aqui nessa parte, tá bom? Então, quando você faz isso, você percebe que eles são colaterais internos, e se eles são colaterais internos, a soma dá igual a quanto? 180 graus. Então, a gente vai ter aqui esse 2x mais o x menos 30 é igual a 180. Nunca esqueça do parêntese, porque dependendo da situação em que você está fazendo o cálculo, você pode fazer a troca de sinais, tá bom? Então, olha, esse x ele vai ficar desse lado e o 30 vai passar para o outro lado positivo. Então, quando eu fizer 2x mais x vai dar 3x. E quando eu fizer 180 mais 30 vai ser igual a 210, tá certo? Então, ó, 3x igual a 210, ou seja, 210 dividido por 3, porque esse 3 que está multiplicando ele passa para o outro lado dividindo. 210 dividido por 3 você vai ter igual a 70, não é isso? Olha só! Muito fácil mesmo, tá? Não esqueça, se você não tem nenhuma relação entre eles, é só você prestar atenção que há ângulos que eles são opostos pelo vértice, então você pode pegar o ângulo que está de um lado e trazer para a parte de dentro, ou colocar do lado de fora, tanto faz, tá bom? O importante é que você encontre uma relação entre eles. Lembrando, nesse caso aí, ou vão ser iguais, ou a soma dá 180, tá certo? Nesse caso aqui já é bem mais fácil, eles estão na parte de dentro, tá? Interna,
e estão de lados diferentes da transversal. Então, eles são alternos internos. E os ângulos que são alternos, eles são o quê? Iguais. Então, eu vou pegar x mais 10 e igualar 60 menos x. No momento que eu igualo essas expressões, ó, eu vou passar o menos x para o outro lado positivo e o 10 que está positivo para o outro lado negativo. Então, vai ficar x mais x é igual a 60 menos 10, tá bom? 2x é igual a 60 menos 10, que é igual a 50. Esse 2 que ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, tá? Ou seja, você vai ter 50 dividido por 2. E 50 dividido por 2 dá 25. Nesse exemplo, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos e já já a gente volta. Fui! Voltando, pessoal. O objetivo aqui era você encontrar tanto o valor de x quanto o valor de a, tá bom? Você vai perceber que x menos 10 e 2x mais 10, eles estão na parte externa, tá? E eles estão do mesmo lado da transversal. Então, eles são colaterais, porque estão do mesmo lado, externo. Como eles são colaterais externos, a soma dá o quê? 180. Então, quando eu pegar x menos 10 mais 2x menos 10, isso é igual a 180. Aí a gente vai deixar o x desse lado e passar o 10 para o outro lado, né? Tanto o menos 10 quanto o mais 10 para o outro lado. Se você quiser, você já pode anular eles aqui, ó. Menos 10 com mais 10 dá 0, tá bom? Então, ó, passei para o outro lado, tá? Para não restar dúvida para vocês. E aí você vai ter que o x mais 2x é igual a 3x, tá? Esse menos 10 passou para o outro lado, mais 10. E esse mais 10 passou para o outro lado, menos 10. 10 menos 10 dá 0. Então, vai ficar 3x igual a 180. Portanto, x é igual a 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 dá 60. Para você descobrir o valor de A, ó, você percebe que o A ele é oposto pelo vértice com x menos 10. Então, o que é que vai acontecer? Como o A é oposto pelo vértice com o x menos 10, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai descobrir o valor de x menos 10 e igualar a A, tá bom? Então, ó, x menos 10 é a mesma coisa que 60 menos 10, tá bom? E 60 menos 10 dá 50, portanto, o valor de A ele é igual a 50. Bem, galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver qualquer dúvida, pode bombar o meu Instagram de perguntas, tá certo? Eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possíveis, tá certo? Bem, eu agradeço a sua atenção, um beijo para vocês e até a próxima. Fui!